dar início a um novo vídeo e estamos falando a sequência da Páscoa. Já falamos em vários vídeos e hoje daremos mais a sequência do último período da Páscoa. E eu continuo pedindo, você que não está inscrito, se inscreva e vamos levar este conhecimento a outros que ainda desconhecem. Você é o próprio evangelizador. Você pode compartilhar esses vídeos para que chegue a outros e se inscreva, ative o sininho, dê o seu like e assim nós estaremos juntos evangelizando, levando o Evangelho do Reino. Hoje eu quero falar o dia do Pentecoste. Então, já começamos falando da Páscoa e hoje quero, com esse vídeo, chegar no dia do Pentecoste. Quando nós lemos o livro de Levítico, capítulo 23, verso 15 e 16, então este capítulo está mostrando que deveria ser contado 7 semanas, e era o dia da festa das primícias. E esta festa das primícias era da colheita que eles deveriam oferecer ao Senhor, as primícias das suas colheitas. E diz que Deuteronômio 16:10 diz que nós contássemos 7 semanas, ou contasse 50 dias, e este seria o dia da oferta das primícias. Então vamos ver este dia, o que nele aconteceu. Que nós estamos vendo que no dia dos 50 dias teve um grande acontecimento que marcou a história da igreja. Quando nós vamos para o livro de Atos, capítulo 2 e verso 1, diz que chegou o dia de Pentecoste e eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, o dia de Pentecoste era o dia das primícias, que se oferecia ao Senhor, das primeiras colheitas. E diz no verso 36 a 39, diz que todo Israel deveria ter o conhecimento que Jesus, a quem eles crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando os judeus ouviram isto, eles perguntaram, diz que a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? Para quê? Para eles se salvar, porque eles reconheceram que o que eles tinham cometido seria algo indesejável que não deveria ter feito. E agora o que fazer?
Pedro o que respondeu? No verso 38, ele disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão, para apagar os teus pecados. Os seus pecados deveria ser apagado pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi a resposta do apóstolo. E ele foi além. Ele disse no verso 39 de Atos, capítulo 2, ele disse: e a promessa vos diz a respeito a vós. Isto é para os que estavam ouvindo ele falar. E disse aos vossos filhos. Ele estendeu esta promessa para os filhos deles. E quando ele foi além dizendo: e a tantos e aos que estão longe, distante, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então a promessa se estendeu para a igreja receber toda a existência que aqui nesta terra estivesse. A promessa do quê? A das primícias. Por isso nós devemos examinar, olhar para as primícias, as primeiras coisas, a primeira colheita. O dia de Pentecoste foi o dia das primícias. Foi quando os apóstolos estavam reunidos e os demais com eles. Ele diz que sobre os apóstolos desceu sobre eles o Espírito Santo e diz que foi distribuído sobre cada um. E diz que a distribuição foi como línguas de fogo e eles passaram a falar em outras línguas. E diz o apóstolo Pedro, e disse uma coisa, foi quando ele disse: arrepende-te, batiza-te em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. E olhando para esta palavra, nós vimos, a Bíblia nos diz que pecado não entra no reino dos céus. Então, o sentido das primícias é para nós ficar enquadrado entre aqueles que receberam a promessa, porque até os que estavam longe tinham direito em receber essa promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, primícia, as primeiras coisas ali estava. Então, esta foi a primeira mensagem para a fundação da Igreja do Senhor. E sendo a primeira mensagem, foi o primeiro dia que eles receberam o Espírito Santo e falaram em outras línguas. E foi a primeira mensagem para que a igreja fosse ligada na terra e ligada no céu, que a palavra nos disse que Pedro ficou encarregado de trazer a mensagem para a entrada no reino dos céus, que disse ele: louvado seja Deus, arrepende-te, batiza-te em nome do Senhor. Então, nós olhando
para estes textos, nós começamos a ver que para entrar no reino dos céus, nós temos algo a receber, porque devemos estarmos dentro da promessa. Quer dizer, se nós rejeitarmos a promessa, nós ficamos de fora dele. Se você foi chamado por Deus, precisa receber, estar dentro da promessa. E se nós irmos olhando, muitas vezes eu já ouvi alguém dizer que Pedro errou quando disse estas palavras, mas a Bíblia me diz que quando Pedro falou, ele falou somente o que o Espírito lhe concedia que falasse. E se quem errou nesta hora, então teria sido o Espírito se houvesse erro, mas erro nenhum aconteceu, porque Deus não chamou eles para errar, Deus chamou eles para nos colocar na promessa do Senhor, para ter direito na vida eterna. Então, primícia é o dia de Pentecoste, é o dia das primeiras coisas, é a primeira mensagem para receber a promessa do Senhor e ter direito de herdar a vida eterna. Então, amados, você olhe para esse texto e quem rejeitar a promessa perde o direito de entrada no reino dos céus. E eu não quero perder. E você, eu acredito que também não quer perder. Olhe para o ato dos apóstolos, como os apóstolos fizeram. E nós olhando para Efésios capítulo 2 e verso 20, diz: nós estamos edificados na doutrina dos apóstolos e dos profetas, em que Cristo é a principal pedra da esquina. Louvado seja Deus. Então, amados, se estamos edificados na doutrina dos apóstolos, nós temos que pertencer às primícias, aquela que disse que a promessa vos diz a respeito a vós e a vossos filhos, aos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Se você foi chamado por Deus, tem direito nestas promessas. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe e que nós possamos entender estas realidades. Amém.